Evangelho segundo João, capítulo 12, do verso 12 ao 27. Diz assim a palavra de Deus: No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana! Bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Amém. Deus, obrigado pela Tua palavra, que temos a oportunidade de ouvir neste dia. Senhor, nós queremos que ela não somente seja dita como palavras que são jogadas ao vento, mas que ela seja, meu Deus, ministrada como sementes que caem, Pai, num terreno fértil, num bom terreno e que frutificam, meu Deus. Para isso, nós te pedimos que o Senhor, através do Espírito Santo, ministre aos nossos corações nessa noite, que só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, e para isso me coloco nas tuas mãos, me ponho à tua disposição para que esse Espírito me use de maneira poderosa e que eu possa pregar a tua palavra e que ela venha a surtir os teus efeitos desejados. Assim oramos, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, eu já disse aqui em outras oportunidades que o apóstolo João escreve esse evangelho numa ótica diferente dos outros. Não como Mateus, que escreve aos judeus, anunciando ser Jesus o Messias, o Cristo que havia de vir. Então, Mateus escreve aos judeus com esse enfoque. Não como Marcos, que escreve aos, dizem, que é um apóstolo Pedro, que ditou, na verdade, é o evangelho de Pedro, relatado por Marcos, mas um evangelho que mostra Jesus como servo. E alguns acreditam que o alvo dele era os soldados romanos, por eles exatamente saberem o que é ser servo. Pela forma como ele é escrito, o alvo seriam os soldados romanos, relatando Jesus como servo. Não também como Lucas, que escreve a um homem que era considerado como sendo um governante romano, pela forma como Lucas se dirige a ele, excelentíssimo Teófilo, mas por se dirigir a uma camada da sociedade com mais cultura, Lucas, sendo um médico, escreve mostrando Jesus como o homem, o perfeito homem de Deus. Mas João, ele escreve o evangelho para combater os ensinos
gnósticos, mostrando Jesus como Deus. Ele mostra Jesus e escreve isso à igreja, relatando Jesus como Deus. E sendo Deus, Jesus também é rei, e não o rei que o povo esperava. Você deve ter lido, em outras narrativas, que o povo ansiava por Jesus como rei, mas que ele libertasse o povo do jugo dos romanos, que Jesus providenciasse comida, que Jesus providenciasse curas. Era esse o rei que eles desejavam que Jesus fosse. Mas não veio Jesus para estabelecer esse reino. Ao entrar, como nós vimos em Jerusalém, o povo o aclama como rei, como Cristo, mas num desejo de um rei como eles queriam, um rei que os livrasse do jugo dos romanos, que estabelecesse um reinado físico, mas não era assim. E esse relato da entrada de Jesus, desse rei em Jerusalém, é impressionante. Você leu aqui comigo que eles o receberam colocando ramos de palmeiras ali no chão. Alguns colocavam as suas vestes para que Jesus, isso era feito normalmente quando entravam reis mesmo. Então, demonstrando o seu reconhecimento de que Jesus era rei, colocam diante dele todas essas coisas e o aclamam na sua entrada em Jerusalém. Algo realmente impressionante, a ponto de despertar a ira dos religiosos, como nós vimos aqui no versículo 19. Os fariseus dizem assim: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Era a mesma coisa que dizer, olha, é inútil esse povo ir atrás de Jesus, então vão atrás dele, mas sem nada resolver, sem alcançarem nada, de nada irá adiantar. E aí, olhando para esse texto, irmãos, me faz pensar, e acho que todos nós deveríamos fazer essa meditação, quais são as nossas expectativas em Jesus. Porque quando Jesus entra, já disse para vocês que a expectativa deles era que ele fosse reinar e tomar o poder dos romanos, mas de um jeito. E Jesus tinha em mente o plano de Deus, que era outro. Mas os fariseus, quando o veem entrar, o veem como um inimigo, como um adversário, porque muitos judeus criam nele. E ao ver isso, eles se sentiam atacados, desprestigiados. A expectativa deles em Jesus era prendê-lo, matá-lo, acabar com ele. E nós precisamos fazer essa meditação. Quais são as nossas expectativas em Jesus? Nós vemos aqui o exemplo de 2 gregos que vão visitar Jesus também. Quais são as suas expectativas em Jesus, irmãos? Quando você entrou aqui hoje, essa noite, o que você deseja dele? Eu não sei se os irmãos viram recentemente, não sei se isso foi agora, mas eu vi essa semana. Mostrei para minha esposa, Zamara viu o vídeo completo, mas eu não tive paciência. Um dos meus defeitos é não ter paciência para ver vídeos, ler mensagens e ouvir mensagens. Se você quer me mandar algo pelo WhatsApp, seja sucinto e direto, porque se tiver mais de 3 linhas eu vou me cansar. Se tiver mais de 1 minuto eu vou me cansar. Então, como o vídeo era muito grande, eu não vi todo, mas era um vídeo do bispo Pedir Mais Cedo, da Igreja Universal, batendo um papo com um demônio, não é? E aí ele coloca assim o desafio: tem alguém que duvide disso? Alguém duvida disso daqui e tal? Aí um senhor levanta, né? Fala assim, eu duvido. Alguém viu esse vídeo? Aí esse senhor chega ali perto, né? E o bispo vai perguntando ao demônio: e aí, demônio, o que você fez na vida dele? Ele não vende nada para ninguém, ninguém compra nada dele. Aí o cara chega, é verdade isso? Ele, não, eu não vendo nada. E ele começa a falar assim, a vida financeira dele está ruim. É verdade isso? Não, estou bem, minha vida financeira está bem, está tudo bem. Aí chega um ponto que o bispo, né, não perde a paciência e fala assim, mas vem cá, seu fulano, o que o senhor veio aqui? O senhor está com problema não? Ele fala assim mesmo.
A expectativa dele é que na igreja dele só vai quem tem problema. Eu não sei qual a sua expectativa ao vir aqui. Você veio porque você tem algum problema? Ou você veio para adorar Jesus? Como aquele moço, era a expectativa dele, adorar Jesus pelo que ele é. Nem todo mundo que procura a igreja, irmãos, para ter essa expectativa com Jesus é que ele resolva alguma coisa. Mas, infelizmente, o que ensinam nessas igrejas é que você pode ter o seu problema resolvido lá, que eles vão repreender o inimigo, né? E essa coisa vai ser estancada. Enfim, você depois procure o vídeo, mas ele ficou bastante decepcionado, porque o senhorzinho falou, esse diabo está mentindo. Não é nada disso. Não, minha vida está bem, estou bem financeiramente, não tem problema nenhum, está tudo errado. Então, não é por ter problema que as pessoas vão à igreja, não é sempre essa a expectativa em Jesus. Então, irmãos, essa passagem nos dá lições claras a respeito dessa finalidade, desse trabalho, da expectativa do Senhor Jesus, do que nós temos, do que as pessoas tinham, é algo para a nossa meditação. Então, nós aprendemos, em primeiro lugar, nessa passagem, que nem tudo o que ele pode fazer é o que ele deve fazer. Você entende isso? Nem tudo o que Jesus pode fazer é o que ele deve fazer. Embora ele seja Deus, ele, quando veio, achou inconveniente assumir a forma de Deus. Achou inconveniente. Diz o texto que ele não viu como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele achou que era conveniente vir como homem, vir como um ser fraco, passar por tudo que nós passamos, sentir fome, tristeza, sono, tudo Jesus passou. Então, embora ele pudesse vir em glória como Deus, ele resolveu vir como homem. Então, isso nos mostra que nem tudo o que ele pode fazer, ele irá fazer. Ao ser tentado no deserto por Satanás, ele podia fazer com que as pedras se transformassem em pães, mas ele reconheceu que não era aquilo que ele deveria fazer. Ao ser tentado a se lançar, né, do alto do templo, ele também tinha poder para isso, mas ele não viu conveniência, achou que não deveria, ele tinha certeza que não deveria fazer aquilo. Ele podia entrar triunfalmente em Jerusalém, mas ele escolheu um jumentinho. Ele, quando entra, e nós normalmente nesse momento estamos afoitos, como o povo estava, clamando Hosana, que significa salva-me, dá-te pressa em me salvar. Ele vem mansamente, humildemente, num jumentinho, mas nós nesse momento estamos afoitos, esperando um rei de forma gloriosa. Mas Jesus, embora possa fazer, ele não devia fazer assim, até mesmo para que fosse cumprida a escritura de que o Messias viria montado num jumentinho. Então o Senhor Jesus podia curar a todos, não podia? Podia curar todos, mas nós vemos na Bíblia que ele curou alguns. Ele podia ressuscitar todos os mortos, mas não ressuscitou todos, alguns. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que nem tudo que ele pode fazer é o que ele deve fazer. Então, se você vem à igreja com a expectativa de que Jesus vai resolver todos os seus problemas, como ensinam por aí, você está enganado. Porque embora ele tenha poder para isso, ele sabe que ele não deve fazer isso. Porque ele tem os seus propósitos, ele tem os seus motivos. Como nós sempre dizemos, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se passamos por tribulações, se viemos à igreja, oramos e não fomos curados, é porque ele não devia fazer assim. Se temos problemas e naquele dia a oração não foi atendida, é porque ele devia fazer assim.
Então a sua expectativa não pode ser de vir à igreja achando que Jesus deve fazer. Jesus não deve fazer nada. Jesus é Senhor e ninguém dá ordens nele. O que ele deveria fazer, ele fez, porque Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Foi para isso que ele veio. Então, nós precisamos entender, aprender que não determinamos nada, não mandamos em Deus, nós pedimos, rogamos a Ele. Se for da vontade dEle, se Ele assim desejar, Ele fará. Então, Ele não faz tudo porque o que pode, porque sabe o que é melhor para nós. Assim você também, irmãos, você também não faz tudo o que pode, faz? Você não sabe exatamente quando você deve fazer alguma coisa ou não? Vou te dar um exemplo, você pode matar alguém? Eu estou perguntando não se você deve, não se você pode. Você é capaz? Você é capaz. Você tem capacidade, força, você consegue os meios para fazer isso, mas você deve fazer isso? Não. Então nem tudo o que você pode é o que você deve fazer também. Isso nos ensina que, embora nós possamos alguma coisa, elas não são úteis, não devemos fazer, não é essa coisa que devemos fazer para alcançarmos o nosso objetivo. Jesus também, ele não deveria fazer tudo o que podia, porque ele precisava alcançar o seu objetivo, que era, como nós vimos aqui, morrer, e ele ansiava por esse momento. Então, se nós podemos, eu lembro de uma passagem que Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, e ele diz assim: fiz-me servo com os servos, fiz-me forte com os fortes, fiz-me judeus com os judeus. Lembra disso? O apóstolo Paulo estava querendo dizer, na minha interpretação, que eu, como podia mais, para alcançar o meu objetivo, eu também podia menos. Ou seja, se eu vou falar com as crianças, e eu faço isso quase todo domingo de manhã, vou lá orar por elas, e eu procuro manter um diálogo com elas e dizer-lhes palavras que elas me entendam. Se eu chegar ali para orar domingo que vem pelas crianças e falar assim: ó Senhor Excélcio, estamos aqui na tua inconspurcável presença, elas vão me entender? Você lembra daquele professor de rock santeiro? Que ele falava bonito, né? Palavras lindas, ninguém entendia nada, mas eram palavras lindas. Eu não vou atingir o meu objetivo, que é ter uma comunicação com as crianças, né? Ter contato com elas, se eu falar do jeito que eu posso falar. Então, para falar com elas, eu vou ao nível delas. Então, quando Paulo diz que se fez fraco com os fracos, embora ele pudesse muito, ele, para falar com os fracos, ele ia ao nível deles. Se fosse necessário no Areópago falar com os sábios da Grécia, ele podia, porque quem pode mais, pode menos. Então, eu não posso fazer tudo, não devo fazer tudo que eu sou capacitado para fazer, porque eu preciso atingir o meu objetivo. Então, Paulo, para evangelizar os judeus, ele se igualou aos judeus em sabedoria. Para pregar aos sábios, ele se igualou aos sábios. Para pregar aos débeis, ele se fez débil. Então, eu tenho que ter essa consciência. A minha capacidade depende daquilo que eu desejo alcançar. Nós também, nem tudo o que podemos, devemos fazer. Então, Jesus podia desistir da cruz. Ele ora a Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas como nós lemos aqui no capítulo 12, versículo 27, ele diz: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ele tinha poder para isso, mas ele não devia fazer isso,
porque ele sabia que tinha que ir até o fim. Ele sabia que tinha que entregar a sua vida por nós. Então, entenda como primeiro ponto dessa mensagem: nem tudo o que Jesus pode fazer, ele deve fazer por você. Segundo, as pessoas o reconheciam como Messias, mas queriam outro reinado. Como eu disse para vocês, é frequente as pessoas reconhecerem Jesus como rei. As pessoas por aí reconhecem: não, Jesus é rei, Jesus é salvador. Jesus é até Deus, alguns reconhecem, mas esperam dele outras coisas, como esse povo que o aclamava na entrada, o reconhecendo como Messias, clamando Hosana, mas esperando dele outra coisa. Nós também podemos vir à igreja reconhecendo que Jesus é Deus, reconhecendo que ele é o Messias, reconhecendo que ele é o Salvador, mas esperando dele outras coisas. Tenho outros desejos em Jesus. Como eu disse, o objetivo dele, em Lucas 19:10, mas o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Ele não veio para dar carro para ninguém, ele não veio dar casa para ninguém, ele não veio deixar ninguém feliz da noite para o dia, não veio para curar os problemas de todo mundo, ele veio para salvar, buscar e salvar o perdido. Mas é frequente as pessoas irem com a expectativa de que ele faça outras coisas. Jesus não é assim. E por isso, irmãos, tanta frustração. Por isso tantas pessoas desistem do Evangelho. Porque são ensinadas a isso, vão à igreja e não alcançam o que pedem. Porque Jesus sabe que não deve fazer aquilo. E as pessoas se sentem frustradas. Esse ensino de que Jesus vai fazer alguma coisa, essa expectativa de receber algo, nem sempre vai se realizar. Então não se frustre com Jesus se você não receber aquilo que você pede, porque embora ele possa, ele não irá fazer. Então, a decepção, porque elas têm outras expectativas, e as expectativas, irmãos, são baseadas naquilo que vemos, como aquele povo, em João 12 que nós lemos, no versículo 17 e 18, olha só o que diz: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Agora veja o 18, por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Ora, se ensinarem por aí que Jesus aqui na igreja, num culto, se nós, imagina, pastor está orando aqui por alguém, terça-feira agora, por exemplo, vamos, né? Temos aí uma frequência baixa dos irmãos, 5% da membresia vem aos cultos da família. Aí na primeira terça-feira, pastor Paulo ora por um irmão enfermo e esse irmão é curado na hora. Ora, outras pessoas vão saber, vão ouvir. Irmãos, terça-feira vai bombar, pastor. Vai estar um monte de gente aqui, como no versículo 18. Por causa disso, a multidão vai vir ao nosso encontro porque ouviram que houve esse sinal aqui. Olha a expectativa. Alguns vêm às terças-feiras para adorar a Deus, para orar, não é? Para aprender, para ter comunhão, edificar sua família, mas muitos vão vir aqui por causa dos sinais que forem feitos aqui. Então, eles estavam com a expectativa baseada no que viram. Viram muitos Jesus chamar Lázaro para fora. E por causa disso também saíram ao encontro dele. Ora, eu sei que ele é o Messias, olha, Hosana, mas vamos ver o que ele pode fazer por mim. Olha, estou com um problema, Jesus. O senhor é rei, mas olha, estou com um negócio aí para resolver, estou com um litígio, estou com uma doença, estou com, sei lá, um parente morreu ontem. Eu quero ver o que Jesus pode fazer por mim. Então, até reconhecem Jesus como Messias, mas tem outra expectativa, acham que ele vai exercer um outro reinado.
E como eles, muitos não compreendem que o melhor ainda está por vir, irmãos. Entenda isso. O melhor está por vir. Amém? Você crê que o melhor que você tem é essa vida terrena? O melhor, irmãos, eu creio, é a eternidade com Deus. O melhor está por vir. João capítulo 12, no verso 31 ao 34, diz assim: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus diz: é preciso que eu morra. Para quê? Para que haja salvação. Era preciso Jesus vencer a morte, para que nós tivéssemos vida. E ele diz isso aqui. A multidão pergunta, quando ele diz: quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. Ora, é preciso que eu morra, porque isso é o melhor que virá. E aí as pessoas perguntam, como isso irá acontecer? Porque o melhor, irmãos, está por vir. O melhor não é o que ele pode fazer por você nesta terra. Nossas expectativas têm que ir além disso. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 15, uma passagem que os irmãos conhecem também, no versículo 19, veja só o que diz: se a nossa esperança em Cristo se limita a quê? Apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se o que você espera de Jesus se limita a esta vida, você é o mais infeliz de todos os homens. Porque Paulo reconhecia que o melhor estava por vir. Ele sabia que o prêmio dele estava reservado. Ele sabia que ia além da existência dele aqui. Então, irmãos, nós precisamos acertar as nossas expectativas a respeito de Jesus. Se elas são limitadas ao que nós temos aqui, é muito pouco. A sua expectativa a respeito dele é muito pequena. E o terceiro ponto, voltando lá ao livro de João, capítulo 12, aos que pensam, irmãos, que Jesus é um ponto turístico. Tem gente que vê a igreja como turismo. Você acredita nisso? É o turismo religioso. Eu já ouvi de anjo turista, né? Quando dizem assim, eu vi um anjo passeando. Uns brincam que é um anjo turista, né? E está passeando. Mas tem gente que faz turismo na igreja. Vem e visita para ver como é que é. Pastor Maurício agora nas férias visitou, acredito eu, um bocado de igreja. É catedral para tudo quanto é lado. É bonito, né? Histórico, legal. Mas tem uma hora que você enche o saco, irmão. Você olha assim, é outra igreja? Cansei de ver igreja. Mas tem gente que vai lá só para ver a igreja. Tem gente que vai lá como um turismo. E essa era provavelmente a razão, a prática dos dois gregos que nós vemos aqui no capítulo 12, no verso 20. Olha só. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Olha, a palavra não diz que eles eram prosélitos, ou seja, judeus convertidos, gentios convertidos ao judaísmo. Mas eles eram gregos, que estavam lá para adorar durante a festa. Irmãos, eram turistas, foram lá para ver, como tem gente que vai na festa do Círio de Nazaré, como tem gente que vai lá em Santiago de Compostela e vai lá em Aparecida. Tem gente que vai para os lugares apenas para ver a festa. Eu quero conhecer, eles provavelmente foram lá para ver, eu quero ver como é que é esse acontecimento da Páscoa dos judeus. Vou lá fazer uma visita,
vamos lá dar uma passada em Jerusalém, vamos fazer um turismo religioso. Vamos aproveitar e vamos conhecer esse tal de Jesus, que falam tanto dele. Vamos lá e vamos conhecer, vamos ver o que ele pode fazer. E aí quando eles chegam e conversam com os discípulos, nem eles sabiam o que fazer. Versículo 21 e 22. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Eles acharam tão inusitado isso, que eles falaram assim: pô, que negócio estranho. Filipe deve ter pensado assim: pô, o que esses caras querem com Jesus? Rapaz, pô, o André, o que eu faço, cara? Está acontecendo isso. André falou assim: pô, também não sei não. Vamos perguntar para Jesus? Vamos até ele, porque não é comum as pessoas virem e não são judeus, não estão aqui para adorar como nós. Eles estão aqui de passagem, de visita e querem conhecer Jesus. Por que será? E eles nem sabiam o que fazer. Irmãos, eu acredito que Jesus deve ter pensado assim: poxa, querem me conhecer? Está na hora de eu morrer mesmo. É chegada a minha hora. Porque se o máximo que eu desperto de atenção nas pessoas é elas virem me conhecer como uma figura turística, está na hora de eu morrer mesmo. Para que haja um fruto, para que haja, para que a igreja avance na pregação, para que saia essa figura humana de Jesus e comece a haver a peregrinação, a romaria. Eu vou lá que eu quero ver Jesus, quero conhecer esse homem, quero apertar a mão dele, como se ele fosse uma figura turística. E ele deve ter pensado: chegou a hora de eu partir. Porque, irmãos, muitos homens são procurados por causa disso. Você imagina a angústia que é um homem que tem fama, vida pública, e todo mundo quer ir lá conhecer ele. Todo mundo quer tirar foto com ele. Vamos lá, Jesus, faz uma selfie comigo. Eu vim aqui para conhecer o Senhor, mas eu quero vir só fazer uma selfie, tá? Mais nada. Irmão, chega uma hora que aborrece. Você fala: não quero mais tirar foto, vai embora, me deixa em paz. Jesus, eu acredito, isso é interpretação minha. Quando ele ouviu isso, falou assim: está na hora de eu morrer mesmo. Chegou ao cúmulo. Ele já havia feito como homem o que podia fazer, e agora chegou a hora de morrer. Verso 23 e 24. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Jesus reconheceu que chegara o momento de haver uma multiplicação dele. Como um grão de trigo cai na terra e morre e dá origem a muitos outros, Jesus reconhece, pelo menos diz nesse momento, que é chegada a hora desse grão de trigo morrer e produzir muito fruto. Cristo morreu para que na nossa morte, irmãos, fizéssemos isso também. Fizéssemos mais do que fazemos. Por isso é necessário morrer. Você reconhece isso? Você, irmão, como um grão de trigo, você precisa morrer. Há uns dias atrás eu preguei aqui e disse que a igreja era a lavoura, o campo de Deus. Lembra disso? Você é o trigo ou o joio. Você só pode ser um ou outro. Irmãos, quando há uma colheita, que eu saiba, ninguém vai colher o que não cresceu, vai? Se você está ali enterrado e não deu fruto, o ceifador, quando vier, não vai nem olhar para você, porque você está ali enterrado. É necessário então que você cresça e chegue a hora que ele venha e colha você. Então, nós como cristãos, é para isso que Jesus morreu, para que nós fizéssemos mais. E essa é a expectativa dele sobre nós. Quando eu digo expectativa, não é como nós, porque Jesus, ele é onisciente e sabe exatamente aquele que dará fruto ou não.
mas eu digo que é o que ele espera de nós, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 6, no versículo 4. Um texto que o pastor até leu nesse final de semana. Diz assim: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então é necessário morrer, irmãos. Não é possível nós querermos viver uma vida de grãozinho de trigo para o resto. Não podemos ali ficar naquela pequenez. Nós precisamos morrer também para que nós possamos fazer mais. Um grão de trigo, eu acredito, pode ser que eu esteja errando, mas um grão de trigo pode dar 40 ou 50 outros grãos. Quando ele cresce na espiga, ele pode dar 40 ou 50. E aí Jesus diz, que determinada semente dará 30, 60, 100 por um, porque uma semente quando cai e morre, ela pode dar muito fruto, dá 30, tem outra que quando morre, dá mais fruto, dá 60, e tem outra que dá mais ainda, dá 100, mas o importante é que ela morreu para que outra crescesse, para que fosse feito mais, e essa é a expectativa dele sobre nós. Então veja que não é somente o povo, os fariseus, os judeus que tinham expectativas sobre Jesus, ele também tem sobre nós, para que a gente morra. Morrer para quê? Morrer para o nosso ego, morrer para o mundo e as suas concupiscências, morrer para o egoísmo, o rancor, o ciúme, morrer para todas essas coisas, nascer para o amor verdadeiro de Deus. É para isso que Jesus morreu. Ele não morreu para você ficar ali enterrado como um grão de trigo sem morrer, sem crescer e frutificar. É necessário, irmãos, para que coisas boas nasçam, é necessário morrer. Mateus capítulo 7, versículos 16 ao 20. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, verso 16 ao 20. Diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mas para dar frutos, irmãos, é necessário morrer. Você não pode ter uma expectativa de colher uva de um espinheiro. Você não pode querer pegar maçã de um pé de banana. Não vai dar certo. Mas uma árvore boa produz bom fruto. Uma semente boa, um terreno bom, produz bom fruto, frutifica. Se ela cair, como nós vimos aqui no final de semana, se ela cair num terreno e não prosperar, não crescer, não multiplicar, de nada vai adiantar. É necessário, então, para que coisas boas nasçam, é necessário outra morrer. Para Paulo nascer, Saulo teve que morrer. Entende isso? Os homens de Deus que frutificaram muito, morreram. Saulo morreu e Paulo produziu muito, frutificou muito. Moisés também morreu. Todos os outros homens morreram para si mesmos, para que outro nascesse e desse fruto, produzisse. E, irmãos, quem pratica o turismo religioso não entende o que está sendo dito. Voltando ao texto de João, capítulo 12, do verso 28 e 30, diz assim: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali,
tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Ora, irmão, se uma voz vem e fala por sua causa, e você não entende, o que adianta para você? Se há aqui uma mensagem de Deus e fala para você, e você não entende, de que adianta para você? Se nós fazemos esse turismo religioso, e estamos nesse lugar, e ouvimos, e não entendemos, de que adianta para mim? Se você vai lá em Santiago de Compostela, e vai lá assistir a missa, e o padre faz lá a sua mensagem, o sermão, em galego, em espanhol, em latim, você vai entender alguma coisa? Vai ser útil para você? Então os que estavam ali não entenderam, não ouviram e ficavam, foi um trovão, não, falaram com ele. A mensagem é para você. É você que tem que ouvir e entender a voz. Mas quem é turista não entende. Quem faz turismo religioso não vai entender. Então é necessário a expectativa certa a respeito de Jesus. Nós temos que ter elas de maneira correta. No capítulo 12, do 37 ao 40, diz assim, e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Esse é o retrato de quem faz um turismo religioso. Quem vai à igreja achando que Jesus é uma figura, né, turística, que deve ser conhecida, deve ser tocada, fotografada. Esses são os que não entendem, não creem na pregação. Então, se nós tivermos essas expectativas, como esse povo que estava lá clamando por ele, dizendo Hosana, e depois escolheram Barrabás, nós seremos da mesma maneira. Se nós não tivermos as mesmas expectativas, as expectativas corretas, na hora da primeira insatisfação, vamos escolher Barrabás. Vamos escolher o homicida e vamos matar o Deus verdadeiro. Então, irmãos, morra como trigo para que o resultado seja frutífero. Amém? Creia que o melhor está por vir. Vamos ficar de pé, vamos orar. Agradecer a Deus pela sua palavra, que ela fale ao seu coração. Pai Santo, obrigado, meu Deus, pela tua palavra, porque ela serve de alerta para muitos de nós, meu Deus. Ó Pai, não que o Senhor ache errado virmos à tua casa para te pedir, meu Deus. É lícito pedir, a palavra de Deus diz, mas, ó Pai, nós não podemos vir com expectativa e sair daqui frustrado, porque o Senhor não fez como queríamos, porque nós sabemos também na mesma palavra que nós não sabemos pedir como convém. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós, conserta as nossas expectativas, Pai, ao virmos a tua casa, conserta, meu Deus, as expectativas no nosso servir, porque precisamos morrer para servir, meu Deus, precisamos morrer para dar fruto. Ó Pai, tira de nós todo ego, todo rancor, todo ciúme. Ó meu Deus, que possamos nos humilhar, que possamos ver o Senhor como um rei manso, humilde, a quem nós podemos sim clamar, salva-nos, mas um rei que vem em humildade e que reconhecemos que é soberano e que faz aquilo que lhe apraz, aquilo que ele sabe o que é melhor para nós. Meu Deus, traz tranquilidade aos meus irmãos,
que estão nesse momento com uma expectativa a teu respeito. Traz paz a esse coração, meu Deus, que eles possam se entregar verdadeiramente ao Senhor, que eles possam descansar em Ti. Ó meu Deus, mata essa nossa natureza humana que quer prevalecer. Mata, ó Deus, essas nossas convicções anteriores, ó Deus, de que nossa vontade é que tem que prevalecer. Nos ajuda e nos ensina, Deus, a morrer para esse mundo, para que possamos dar fruto para o reino de Deus e crer que o melhor ainda está por vir. Assim oramos, ó Deus, clamando a Ti nessa noite, agradecendo em nome de Jesus. Amém.